Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus para aqueles que estão em comunhão com Ele e com a sua igreja. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo Ministério Profético no Novo Testamento, parte 2. Eu sou aqui a administradora desta página. Convido você a assistir esse vídeo, curtir, compartilhar para pessoas cristãs, crentes em Jesus. Porque o descrente nós pregamos o evangelho que salva, não damos estudo bíblico, né? Porque o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Dito essas coisas, sem demorar, vamos diretamente ao estudo. Amém? Então nós estamos falando sobre o ministério profético no Novo Testamento, né? Na primeira parte nós vimos que o ministério profético ele é atuante nos nossos dias. E agora, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a essência do ministério profético no Novo Testamento. A essência espiritual que reflete o caráter justo de Deus permanece do Velho Testamento para o Novo Testamento. A justiça que há em Deus, na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ela permanece no Novo Testamento, do Velho para o Novo. O que devemos tirar do Velho Testamento? A justiça. A justiça contida no caráter de Deus. Ela se revela no Novo Testamento. Então, nós devemos olhar o Velho Testamento sob a perspectiva do novo, o olhar do novo, a visão do Novo Testamento. Mas o que mudou foi, como nós vimos no primeiro estudo, foi o seguinte: os profetas, eles eram a voz intermediária de Deus para com os homens, no caso, os crentes do Velho Testamento, que era uma nação separada, o povo de Israel. Eles eram, Deus falava por meio dos profetas, e hoje nós vemos que Deus fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Por meio de Cristo Deus fala. Então Deus usa os profetas, e os profetas comprometidos com a verdade de Cristo, eles são usados para levar as pessoas a um relacionamento íntimo com Cristo, a se parecerem com Cristo, porque Jesus se fez homem e nós devemos imitá-lo. Os profetas do Novo Testamento, a justiça que permanece é esta. Agora nós falamos no nome de Jesus. Nós temos agora o intermediário que é Jesus. Nós somos vozes desse intermediário que é Jesus. Não somos as vozes intermediárias. Então os profetas do Velho Testamento, eles eram intermediários da voz de Deus para os homens. E como vimos no estudo anterior, hoje o intermediário é Cristo, né? Em João 1 nós temos lá, se você tiver uma Bíblia, abra aí. Se não, você ouça aqui através desse estudo. Amém? João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo. Os profetas do Novo Testamento, eles falam através do Verbo. O Verbo é a voz profética do Novo Testamento. Todo profeta agora é porta-voz do Verbo, que é Jesus. Do legado das Escrituras do Novo Testamento. Amém? Eu espero que você entenda. A justiça do velho se mistura ao novo e se torna a essência do verbo. Quer dizer, a justiça do Velho Testamento, a justiça contida no caráter de Deus vista no Velho Testamento, se mistura ao novo, se difunde
e se torna a essência do verbo. Quais as características da voz profética do Novo Testamento, neotestamentária, que centraliza a voz e a pessoa de Cristo? Ela tem características específicas. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ver essas características. 1 Coríntios, capítulo 14, desculpem. 1 Coríntios, capítulo 14. Nós temos aqui versículos 1 ao 3. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interprete, para que a igreja receba edificação. Então, o dom de profetizar é superior, como nós vimos aqui, ao dom de falar em outras línguas. O que era o dom de falar em outras línguas? O dom de falar existe o dom de falar em novas línguas, que é a língua dos anjos, e o de outras línguas, foi o que aconteceu lá em Atos, quando haviam pessoas ali de outras línguas e as pessoas, os crentes que estavam em Jerusalém foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, as línguas das nações. Então, o que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo é que Paulo estava colocando ordem no culto. E colocando ordem no culto, ele observou para colocar ordem no culto que as pessoas estavam falando em outras línguas, mas não tinha sentido aquilo, porque não tinha nenhum estrangeiro ali e não tinha ninguém para interpretar aquelas línguas. Então, era algo improdutivo. Então, ele ensina que profetizar está acima de falar em outras línguas. Ele está colocando ordem no culto, porque fica algo sem nexo, sem objetivo nenhum. Porque lá em Jerusalém aconteceu isso para que o evangelho fosse anunciado às pessoas de outras nações, de outras línguas. Então ele coloca o dom de profetizar acima do dom de falar em outras línguas num momento de culto. Entende? Então o dom de profetizar está aqui, visto no Novo Testamento. Ou então, também, ali, se houvessem irmãos de outras nações e alguém fosse usado para falar em outra língua para edificar a vida daquele irmão, isso seria proveitoso. Do contrário, não havia objetivo nenhum. Então, o dom de profetizar, ele abrange toda a igreja, abrange todos os crentes, entende? Então, esse dom de falar em outra língua, alguém poderia ser usado ali. Se estivesse alguém que falasse outra língua, a língua das nações, mas não havia necessidade. Então, as pessoas não estavam sabendo usar os seus dons. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui que a profecia, ela está acima do dom de falar em outras línguas. Mas ele, aqui no versículo 5, ele diz: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação.
Então, o propósito é a igreja receber edificação. Entende? Não é uma demonstração de, eu falo em outras línguas, sem objetivo algum. É isso que o apóstolo Paulo estava ensinando. E quais as características da voz profética neotestamentária que centraliza a voz e a pessoa de Cristo? Está aqui no versículo 3 de 1 Coríntios 14. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, há um objetivo da voz profética no Novo Testamento. Ela tem que conter. Se ela não contém esses 3 elementos, ela é produzida pela vontade humana. E o que tem de pessoas querendo brilhar, querendo dizer que são profetas, mas não tem essas marcas da profecia do Novo Testamento? Muitas divagações, eis que te digo, e você vai. Deus mostra, Deus. Depois nós falamos sobre palavra de conhecimento, que é um dom profético. Mas muita coisa foge à centralidade do que é a profecia do Novo Testamento. E a centralidade é o Verbo, é Cristo, a sua palavra, sendo Ele mesmo a sua palavra. Então ela tem que ter essas marcas. Edificação. Ela edifica. O que é edificar? Ela posiciona as pessoas no alicerce. Ela posiciona as pessoas no alicerce. Ela centraliza a voz de Cristo e posiciona as pessoas, a vida do crente, no alicerce. Ela mantém as pessoas, tem a finalidade de manter as pessoas firmadas na rocha, que é Cristo, na fé santíssima, conforme está em Colossenses, no capítulo 2, versículos 1 a 7. Colossenses 2, versículos 1 a 7. Gostaria, apóstolo Paulo escrevendo, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, é esta a essência da justiça profética no Novo Testamento, no sentido de edificação, é manter as pessoas na firmeza da fé em Cristo, manter na edificação, manter elas ali no posicionamento para serem edificadas. E o apóstolo Paulo era aquele que edificava, mas os profetas, eles mantêm as pessoas no alicerce para que elas sejam edificadas. Então ela traz essa palavra, a palavra profética no Novo Testamento, ela traz esse sentido de edificação, de trazer as pessoas para a finalidade de se posicionarem para serem edificadas. Ela não trabalha fora da edificação. Entende? É isso. Você pode reler na sua casa Colossenses 2, 1 a 7, onde o apóstolo Paulo fala sobre estar edificando as pessoas na firmeza da fé em Cristo. Manter essa firmeza da fé em Cristo. A palavra profética, quando edifica, chama o povo de Deus ao crescimento espiritual em Cristo,
o cabeça. Efésios, no capítulo 4, versículo 5. Abra lá, Efésios 4, 5. Diz assim. Desculpa, irmãos. Efésios 4, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, do corpo. E nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Porque de Cristo provém todo o entendimento que nós necessitamos. Aliás, abrindo um adendo aqui, um parênteses, nós devemos prestar atenção em Cristo, nos movimentos de Cristo na terra, do que foi registrado a respeito de Cristo, porque muitas falsas doutrinas têm se criado, colocado palavras na boca de Cristo e ações em Jesus as quais ele não teve, entende? Os movimentos de Cristo. Cristo se fez homem para que nós prestássemos atenção nele, para nos salvar, mas também para que nós nos voltássemos para a sua centralidade como homem, o homem perfeito ao qual nós devemos imitar. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, é um conselho que eu te dou, bíblico. Se você não tem um exemplo, eu tenho isso na minha vida, um exemplo humano, um modelo de pastor que segue fielmente a Cristo à risca, olhe para as Escrituras, aqui está a revelação de quem é Jesus, o homem perfeito e que foi o maior exemplo a ser seguido nesta terra de justiça, de verdade, de inteireza, de santidade. Amém? Se identifique com Jesus. Então, eu estou fazendo o que aqui? Te chamando a edificação. Cresçamos em tudo nele. E eu vou te falar uma coisa, Jesus não deixa você sem resposta. Quando você fala, Jesus, me mostra a verdade, ele vai te guiar nas escrituras, porque aquele que pede, recebe, que busca, encontra. E não estamos falando de coisas materiais, Jesus não falou de coisas materiais. Ele termina dizendo que ele dará o Espírito Santo a todos que o pedirem. O Espírito Santo, ele dá testemunho de Cristo. Então, é possível sim. Quando você não encontra resposta nos homens, você vai encontrar resposta nos homens que deveriam ensinar, né? Você vai encontrar resposta em Cristo, porque todo que vem até ele não volta vazio. Amém? É fato. Então, ela tem essa conotação justa de edificação na centralidade de Cristo. Ela também tem essa, como nós lemos aqui, ela tem a outra marca que é a exortação. No grego koiné, você precisa conhecer o grego koiné, que é o grego bíblico. Te aconselho a fazer isso, porque ali as palavras elas trazem o sentido literal do que as escrituras dizem, entendeu? É o sentido original. No grego koiné, esta palavra exortação significa animar, paracaléu, chamar o povo à reação pela fé, despertar o povo. Esta palavra foi usada por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Vamos lá? João, Evangelho de João 16. Olha o barulho da página abrindo. As folhas. 16. 33. Vamos lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo.
Eu venci o mundo. Glória a Jesus. Ele venceu o mundo. Então aqui ele traz assim uma palavra de encorajamento, de ânimo, de fortalecimento para os discípulos. E essa palavra de ânimo, ela não nos tira da realidade. Exortar também é trazer a pessoa para a realidade do que é este mundo e que nós estamos aqui de passagem, mas que o Senhor está conosco, com aqueles que são fiéis, com aqueles que o obedecem, Ele estará conosco até o fim de todas as coisas. Porque Jesus venceu o mundo, nós temos condições de, se permanecermos em Jesus, vencermos também. Ele foi na frente. Como diz o ditado, a grosso modo, ele deu o seu rosto para bater, né? Ele pagou o preço e ele venceu o mundo, toda a conspiração do mundo contra ele. Então aqui é uma palavra de encorajamento que não nos tira da realidade do que é esse mundo mau, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas ele nos dá aqui a receita de como vencer o mundo, é permanecer nele, crer que porque ele venceu, nós também venceremos o mundo. O mundo conspira contra os filhos de Deus, conspira contra a nossa fé, o sistema do mundo que tem entrado dentro da igreja também. Infelizmente, irmãos, mas se você permanece fiel e busca o Senhor de todo o coração, então você vai vencer esse mundo no nome do Senhor Jesus, permanecendo em Cristo, se agarrando nele, nas suas palavras, no que ele é, no que ele diz, a pessoa de Jesus, no testemunho a respeito dele. Então, nós venceremos esse mundo de trevas. Então, há uma palavra de conforto, exortação nos anima a prosseguir, nos anima, nos fortalece para prosseguir, para avançar. Então, nós temos neste tempo da graça, onde o ministério profético ele atua, nós temos essa marca como profetas, a marca da edificação, a marca da exortação, fortalecendo e animando o povo a prosseguir. E também, por fim, a consolação. Essa é outra marca do ministério profético, da palavra que o ministério profético traz consigo no Novo Testamento. A consolação, a palavra aqui é para... Deixa eu ver se é isso mesmo. A palavra aqui não é paracaléu. A palavra aqui significa trazer alívio em lugar de tristeza. Está ligada também à exortação. Elas andam juntas. Só que aqui é trazer alívio no lugar de tristeza, quando você está abatido, quando você está entristecido. Ela tem essa conotação paracaléu também da outra, do que vimos anteriormente, né? Da edificação. É trazer alívio em lugar de tristeza. A profecia neotestamentária também funciona como um alívio, como com a função de aliviar e curar o coração atribulado. É aquele momento que você está atribulado e vem uma palavra. Aquele momento que você está triste, você sofreu perseguições e vem aquele consolo da parte do Senhor. Em Mateus, no capítulo 5, ele nos anima e nos consola, né? Somos edificados, chamados a permanecer. Olha como todos os 3 níveis de características da palavra profética no Novo Testamento, elas se alinham, elas estão juntas. Edificar, consolar, exortar e consolar estão juntos, estão alinhadas. Porque uma pessoa que se posiciona para ser tratado, trabalhado, para receber a doutrina, o ensino de Cristo, para centralizar a Cristo na sua vida, ela é fortalecida, ela recebe ânimo da parte do Senhor.
e também consolo nos momentos difíceis. Aqui. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, Jesus traz uma palavra de consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram, né? Jesus, ele nos anima dizendo, eu venci o mundo. Jesus nos consola quando nós sofremos. Mas que tipo de sofrimento? É o sofrimento por estarmos aqui e o sofrimento por amor a Cristo, porque ninguém sofra como um ladrão, um malfeitor, como está escrito lá em 1 Pedro. Mas se sofre segundo Cristo, encomendem-lhe a sua alma, né? É o sofrimento pelas perseguições. Irmãos, eu errei muito na minha vida, muito. Como crente, eu pequei muitas vezes, mas eu entrava no meu quarto, buscava o Senhor, eu queria solução, eu queria me livrar de alguns pecados, o Senhor me ouviu, atendeu a voz das minhas súplicas. Foram anos sem um pastorado eficiente sobre a minha vida. Eu tive que me apegar a Cristo para sobreviver. E muitas vezes eu chorei pelos meus próprios pecados, mas também muitas vezes eu chorei porque por sofrer perseguições de dentro da igreja, sabe? Não é fácil. Eu estou aqui falando para você sobre permanecer em Cristo, mas se eu não fosse exemplo nisso, eu não teria nem como falar. Se eu dependesse de testemunho de homens, eu não estaria falando essas coisas para você. Não estaria te dando esse estudo. Mas a gente começa a olhar para Cristo e tem um momento que você olha e fala, nunca mais vou tirar os olhos dele. Eu estou assim, nunca mais eu vou tirar os olhos de Cristo. Né? Não desprezando nenhum ministério, nenhum pastor, nenhum chamado, mas se deixa de ser exemplo, o nosso olhar deve estar voltado para Cristo. Foi por isso que Jesus me transformou, porque eu comecei a olhar para Cristo e não tirei mais os olhos dele. Não tire mais os olhos de Jesus. Se você olhar para ele, se você não ver exemplo de lado nenhum, nós temos aqui o nosso Consolador Jesus, e muitas vezes nós choramos por perseguições até mesmo dentro da igreja, né? E é uma ferida muito grande, porque é onde nós deveríamos ter o consolo, o amparo, mas infelizmente não é assim, né? Mas nós temos esse Jesus maravilhoso que diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu recebi consolo da parte do Senhor esses dias num culto, né? E foi maravilhoso. Salmos 30 também, ó, a justiça do velho, do caráter de Deus do velho, visto sob a ótica do novo. É isso que nós estamos falando, ó. Não devemos desprezar o Velho Testamento, mas tirar a essência do caráter de Deus, o que permaneceu do caráter de Deus, visto na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Salmos 30. E um dos exemplos do Velho Testamento, embora com falhas, mas Jesus não tinha vindo ainda, foi Davi. Né? E olha o que ele escreveu aqui no Salmos 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma palavra de consolo, né? A alegria, como nós permanecemos em Cristo, a alegria sempre estará presente, o consolo sempre estará presente nas nossas vidas. Amém? Consolação. Mas a palavra eu quero ressaltar aqui quero trazer um adendo sobre a palavra exortação no grego. Ela anda junto com a palavra admoestação. Ambas não têm o mesmo significado, porém são semelhantes. Ambas visam um crescimento espiritual, mas agem de formas diferentes. A admoestação, dentro da exortação, ela acontece como advertir. O profeta, ele também tem essa marca
de admoestar, advertir. E esta palavra ela anda junto com a exortação. São palavras de sentidos diferentes, mas que caminham juntas. Então, dentro desta palavra admoestação, existe a palavra correção. Né? Dentro da admoestação, há a palavra correção. Entende? O que é correção? Correção é você estar indo por um caminho e você comete um erro nesse caminho e você tem que corrigir aquele caminho para você chegar ao fim específico, a um lugar específico. Em Hebreus, no capítulo 12, vamos lá? Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, estáis esquecido da exortação. Olha aqui, nós encontramos a palavra exortação. E ela está junto com a palavra correção, nós vamos ver aqui. Está esquecido da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho é que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, porém Deus nos disciplina, outra palavra aí, para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, aqui aparece, junto com exortação, a palavra correção, disciplina. Entende? Então, dentro desta palavra exortação, nós temos aí a correção e a disciplina que caminham juntas. Entende? A disciplina é chamar a atenção, é falar e fazer a pessoa entender que há consequência para os seus pecados e que ela precisa se corrigir. Ela está sendo exortada a se arrepender e a obedecer a Deus. Então, porque tem pessoas que dizem que a consolação, a exortação é animar, e o profeta não pode falar mais nada além disso. Não, aqui nós temos testificado pelas Escrituras que há uma exortação aqui. Que exortação? Chamando ao povo ao arrependimento, à disciplina, à correção, a obedecer a Deus. Então, o profeta no Novo Testamento ele tem essa conotação, né? Mas é tudo feito com brandura, né? Ao servo do Senhor não convém contender, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar. Entende? Não deve ser alguém que promova contenda. Pessoa que não inquestionável. Pessoa que ninguém pode falar nada, que a pessoa
não vai tratar a pessoa com aspereza. Alguém chegar para você e falar assim, olha, eu estou te... me explica melhor o que você está ensinando hoje. Se alguém chegar aqui e perguntar aqui interromper-se o vídeo. Você não está vendo que eu estou gravando um vídeo? Jamais eu deveria falar isso. Espera um pouquinho, eu já te atendo. E vou terminar o vídeo e vou conversar com você. Aguarda um pouco, irmão. Mas saber falar as coisas, né? Já vai com aspereza, não aceita ser questionado, não é isso. Entende? É a correção branda, né? É a correção feita por amor, né? Nós não devemos contender. Aquele que serve na casa de Deus não deve ser contencioso. Se irritar quando alguém lhe pergunta algo, mas deve ser brando para com todos. Entende? Então, essa marca da brandura no ministério profético é muito importante. Você não pode passar a sua forma de ser, a sua humanidade para... Quando você está servindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você não deve passar características da sua humanidade para o seu serviço, mas é da humanidade de Cristo, né? Que era temperante. Fazei todos os vossos atos com amor. Então, essas são as marcas, é a característica da profecia no Novo Testamento. Ela é movida pelo amor, né? Mas quando a linguagem da voz profética muda, nós já estamos terminando aqui. A resposta, ela muda quando os filhos gerados por Cristo procedem da mesma forma que o povo da velha aliança. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, quando essa brandura muda, não falando sobre o velho, a natureza humana entrando no ministério, não é isso. Quando muda a linguagem de Deus através do profeta, quando a linguagem se torna mais opulenta, quando ela se torna mais rígida, quando as pessoas, embora nascidas de novo, debaixo da nova aliança, embora filhos de Deus, embora Cristo já tenha vindo, porque no Velho Testamento Jesus não tinha vindo ainda, as pessoas continuam agindo como os crentes do Velho Testamento. Então a linguagem do profeta muda. As pessoas vão ser tratadas como aquelas pessoas do Velho Testamento. A linguagem vai ser diferenciada. Mesmo essas pessoas estando na graça, elas estão agindo como aqueles crentes que não tinham recebido a pessoa de Cristo, que não tinham recebido a fé em Jesus, com dureza de coração. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, assim era a igreja de Corinto, em sua maioria. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 3. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando do povo de Israel, tá? Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quer dizer, Jesus seguia eles de longe, né? Porque hoje nós somos o santuário de Cristo. Então seguia, né? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Por que não se agradou da maioria? Havia uma minoria que procurava obedecer a Deus, que procurava, embora eles fossem imperfeitos, eles procuravam obedecer os mandamentos de Deus. Eles temiam o Senhor, como Davi. E Deus não levou em conta esse tempo de ignorância deles em muitas coisas, porque Jesus não tinha vindo ainda derramado o seu sangue. Então eles seguiam, Jesus seguia eles de longe, olhando, observando. E aqueles que mais buscavam,
pecavam várias vezes nas mesmas coisas, mas se arrependiam, mas se colocavam em humilhação diante de Deus e procuravam obedecer, essas pessoas eram a minoria, a maioria deles, Deus não se agradou, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós temos condições de vencer todo tipo de tentação, porque Jesus venceu. Nós temos condições de viver uma vida vitoriosa aqui na terra, porque Jesus viveu. Ele nos deu o escape. O escape é a sua palavra, o escape é a sua pessoa. Nós não podemos. O escape também é o Espírito Santo, principalmente, que está aqui conosco. Ele milita contra a nossa carne quando nós damos lugar a ele. Como está escrito lá em Gálatas, Espírito com letra maiúscula, maiúscula que milita. Não é você que luta contra a sua carne, é o Espírito Santo que se posiciona quando nós damos lugar para o Espírito Santo agir. Ele mesmo coloca a nossa carne no lugar dela. Então há escape para nós. Mas se nós ficarmos como aquele povo, nos posicionarmos, nós praticarmos a imoralidade, nós nos tornarmos idólatras, como aquele povo, nós tivermos o mesmo tipo de comportamento, de postura, de posicionamento que o povo de Israel, então as palavras vão ser mais duras, mais rígidas, entende? Para quebrar a dureza do coração do povo. E hoje em dia a igreja, grande parte da igreja age como o povo de Israel. São idólatras, são imorais, tem tido muito escândalo no meio da igreja. Então nós temos que, os profetas são chamados a pregar muitas vezes duramente para esse povo, de dura serviço, de coração endurecido, que deixaram de centralizar a Cristo para centralizar homens, denominações. Se eu fosse enumerar, é muito cansativo isso, irmãos. Eu não quero nem mais falar sobre isso. Eu espero que você não seja parte de Israel, mas seja parte da igreja que vai subir, a igreja que vai ser arrebatada, né? Como a igreja de Filadélfia. E que você ouça a palavra profética que vem para centralizar a Cristo, para edificar cada vez mais você, posicionar você em Cristo. Que você seja aquelas pessoas que podem ser exortadas, consoladas, edificadas. Faça parte desse grupo, não do povo que é chamado sempre ao arrependimento e não muda. Então eu termino essa parte. A parte 13 nós vamos falar sobre Jesus como profeta. Na parte 4, nós vamos falar sobre o ministério profético atuante na igreja neotestamentária. E na parte 5, o ministério profético na escatologia no Apocalipse. Obrigada por você assistir este vídeo.
e por curtir a nossa página e nos seguir.